Muito boa tarde, amigos, amigas, irmãos espíritas. Estamos na página Sendo Espírita. Aqui sobre Espiritismo estamos falando. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. E uma feliz Páscoa, primeiramente, aos cristãos e aos que estão dentro desta ordem de comemorações. Nós estamos aqui para falar de espiritismo, falarmos de religião, de humanidade, da importância da interligação e aproveitando este momento para trazermos algum conteúdo importante, não em termos de divisão, mas em termos de cultura mesmo, de compreensão. Uma dessas ideias é porque muitas pessoas dentro da doutrina espírita ainda se sentem um pouco carentes dos ritos do catolicismo, por exemplo, o batizado, a comunhão, a crisma, as celebrações, até porque em muitas das nossas reencarnações nós passamos pelo catolicismo e nessa vida mesmo muitos de nós estão profundamente ligados com o catolicismo. Não há nada de errado nisso, muito pelo contrário, é importante que haja um intercâmbio entre as religiões, mas é preciso também que se tenha clareza nessas questões para que não se tenha uma mistura que se chama de sincretismo religioso, como acontecia no passado, de misturar muito as religiões, pegar o que é bom de cada uma e acabar se confundindo realmente o que é a essência. O Espiritismo se preocupou com isso na sua essência, com as obras do Allan Kardec, em falar sobre espiritismo, espiritualismo, e com o objetivo de trazer sempre boas relações, é claro, mas é importante que aproveitamos esse momento. Então, por isso que eu digo, Feliz Páscoa, é claro, porque é o momento de se trazer carinho, não é? Troca de ovos, tudo certo, até ateus têm esta prática. Mas vamos aproveitar esse momento para falarmos de Jesus também, e um pouco sobre o que é o Espiritismo. Antes de eu ler um pequeno texto que nós temos aqui, Edivaldo Silveira está na linha conosco e eu vou convidá-lo para fazer a prece de abertura. Nós estamos já no nosso segundo programa, que nós intitulamos de Diálogo Espírita. Deixando aí a nossa humilde colaboração, porque o Edivaldo é um estudioso do Espiritismo, está lá em Pato Branco, no Paraná, eu estou aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e longe estamos nós da santidade, da superioridade moral e da profundidade. Mas o Divaldo Silveira é um defensor da questão doutrinária no sentido não de ser fundamentalista, fanático, nem purista, mas no sentido de encontrar realmente esta necessidade de se tomar cuidado, principalmente porque muitos principiantes que estão conhecendo o Espiritismo querem saber como ele funciona, se vão se dedicar a ele, se vão se entregar a ele. Existem os fenômenos mediúnicos, não é? E é uma religião também cristã baseada no Evangelho. Divaldo, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde ao meu amigo, meu irmão Miguel Brambila, e a todos os que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir, nos assistir posteriormente. É com grande alegria que mais uma vez aceitamos a este convite, pois falar sobre doutrina espírita é algo muito sério, mas que nos traz grande alegria, que possamos nós, nesses minutos, então, conseguirmos, como disse o Miguel Brambila, apesar de não sermos ainda criaturas capacitadas, mas tentarmos, dentro do pouco conhecimento que temos, conversarmos de maneira fraterna. Exatamente. Então eu vou te pedir para que tu faça uma prece de abertura, Divaldo, para que Com a gente certeza. possa receber um pouco de boa inspiração, e filtrarmos aí as nossas humanidades. Então a palavra está contigo para a prece. Então, neste momento, vamos procurar serenar nossos pensamentos, agradecer ao grande Criador de tudo, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é Deus, por esta oportunidade de estarmos mais uma vez
dialogando sobre a doutrina espírita, principalmente sobre os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, este que é nosso maior modelo e guia, que foi permitido por Deus a seu tempo estar por alguns anos reencarnado neste plano para nos trazer e deixar tão belos ensinamentos. Que a paz é a luz do Mestre Jesus, através dos benfeitores espirituais, se assim for merecedores, possa nos envolver para que possamos sermos lúcidos, justos e sinceros em nossas colocações sobre o crivo do Mestre Jesus e o amor de nosso Pai maior que é Deus. Obrigado e que assim seja. Que assim seja. Eu vou trazer um pequeno texto, Divaldo, eu vou lê-lo para que os nossos telespectadores possam entender a nossa ideia e depois eu vou passar a palavra para ti para comentar sobre ele e daí nós entramos no diálogo, pode ser? Com certeza. Então é um texto que está na Federação Espírita, no site, publicado em 2013 ainda, né? Os simbolismos da Páscoa e o Espiritismo. A palavra Páscoa tem origem em dois vocábulos hebraicos, um derivado do verbo passar, que quer dizer passar por cima, do Êxodo, outro traz a raiz etimológica do Pesach, ou passar do grego. Indica apenas passagem. Trata-se de uma festa religiosa tradicionalmente celebrada por judeus e por católicos das igrejas romana e ortodoxa, cujo significado é distinto entre os dois grupos religiosos. No judaísmo, a Páscoa comemora dois gloriosos eventos históricos, ambos executados sob a firme liderança de Moisés. No primeiro, os judeus são libertados da escravidão egípcia assinalada a partir da travessia no Mar Vermelho, Êxodo. O segundo evento caracteriza a vida em liberdade do povo judeu, a formação da nação judaica e a sua organização religiosa, culminada com o recebimento do Decálogo, ou os 10 mandamentos da lei de Deus. Tudo isso está também no Êxodo, né, que está no Velho Testamento. As festividades da Páscoa judaica duram 7 dias, sendo proibida a ingestão de alimentos e bebidas fermentadas durante o período. Os pães asmos, fabricados sem fermento, e a carne de cordeiro são os alimentos básicos. A Páscoa católica, festejada pelas igrejas romana e ortodoxa, refere-se à ressurreição de Jesus após a sua morte na cruz. Está no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. A data da comemoração da Páscoa cristã, instituída a partir do século II da era atual, foi motivo de muitos debates no passado. Assim, no primeiro concílio eclesiástico católico, o Concílio Nicéia, realizado em 325 d.C., foi estabelecido que a Páscoa católica não poderia coincidir com a judaica. A partir daí, a Igreja de Roma segue o calendário juliano, instituído por Júlio César, para evitar a coincidência da Páscoa com o Pesach. Entretanto, as igrejas da Ásia Menor permaneceram seguindo o calendário gregoriano, de forma que a comemoração da Páscoa dos católicos ortodoxos coincide vez ou outra com a judaica. Os cristãos adeptos da Igreja Reformada, em especial a luterana, não seguem os ritos dos católicos romanos e ortodoxos, pois não fazem vinculações da Páscoa com a ressurreição do Cristo. Adotam a orientação mais ampla de que há, com efeito, apenas uma ceia pascual, uma reunião familiar instituída pelo próprio Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas, no dia da Páscoa judaica. Assim entendem que não há por que celebrar a Páscoa no dia da ressurreição do Cristo. Por outro, fundamentados em certas orientações do apóstolo Paulo, em Coríntios, defendem a ideia de ser o Cristo, ele mesmo a própria Páscoa, associando a este pensamento importante interpretação de outro ensinamento de Paulo de Tarso, em Coríntios. Abre aspas. O cristão deve lançar fora o velho fermento da maldade e da malícia e colocar no lugar deles os asmos da sinceridade e da verdade. Algumas festividades politeístas relacionadas à chegada da primavera e à fertilidade passaram à posteridade e foram incorporados à simbologia da Páscoa. Por exemplo, havia e ainda há, entre países da Europa e Ásia Menor, o hábito de pintar ovos cozidos
com cores diferentes e decorá-los com figuras abstratas, substituídos hoje por ovos de chocolate. A figura do coelho da Páscoa, tão comum no Ocidente, tem origem no culto à deusa nórdica da fertilidade, Jefjun, representada por uma lebre, não coelho. As sacerdotisas de Jefjun eram capazes de prever o futuro observando as vísceras do animal sacrificado. Estamos no fim aqui, só para que a gente termine, né, e coloque a visão espírita. É interessante observar que nos países de língua germânica, no passado, havia uma palavra que denotava a festa do equinócio do inverno. Subsequentemente, com a chegada do cristianismo, essa mesma palavra passou a ser empregada para denotar o aniversário da ressurreição de Cristo. Esta palavra em inglês, Hester, parece ser reminiscência de Astarte, a deusa mãe da fertilidade, cujo culto era generalizado por todo o mundo antigo, oriental e ocidental, e que na Bíblia é chamado de Astarote. Já no grego e nas línguas neolatinas, Páscoa é o nome que se deriva do termo grego Pascha. Agora vamos ao que interessa aqui para nós espíritas. Aliás, tudo interessa, mas essa é uma parte importante, doutrinariamente falando, no sentido de dar um norte no comportamento da religião espírita. A doutrina espírita não comemora a Páscoa, ainda que acate os preceitos do Evangelho de Jesus, o guia e modelo que Deus nos concedeu. Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Contudo, é importante destacar, o Espiritismo respeita a Páscoa comemorada pelos judeus e cristãos e compartilha o valor do simbolismo representado, ainda que apresente outras interpretações. A liberdade conquistada pelo povo judeu ou a de qualquer outro povo no planeta merece ser lembrada e celebrada. Os 10 mandamentos, o clímax da missão de Moisés, é um código de todos os tempos e de todos os países e tem por isso mesmo caráter divino. A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia sem sombra de dúvidas a imortalidade e a sobrevivência do espírito em outra dimensão da vida. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Os espíritas procuramos comemorar a Páscoa todos os dias da existência, a se traduzir no esforço perene de vivenciar a mensagem de Jesus, estando cientes que um dia poderemos também testemunhar esta certeza do inesquecível apóstolo dos gentios, abre aspas, fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo vive em mim. Minha vida presente da carne, vivo-a no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está em Gálatas. Então, aqui é a biografia, né? A Wikipédia, o Novo Dicionário da Bíblia, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Pão Nosso pelo Espírito Emmanuel Francisco Cândido Xavier e a Bíblia de Jerusalém são as principais referências deste texto. Divaldo Silveira, como tu analisa, então, portanto, né, são questões importantes que nós vamos conversar sobre isso. Eu passo a palavra para te fazer a tua análise e depois a gente continua no bate-papo aí, no Diálogo Espírita, Divaldo. Então, veja bem, como é importante a gente ter um conhecimento da doutrina espírita que nos fala sobre sintonia. Durante a semana eu imprimi esse texto para hoje. E vejam bem, amigos, eu e o Brambila, a gente não se comunicou, ele só tinha me passado um tema e pediu o que eu achava, e a gente não conversou mais nada. Então eu, durante a semana, fui pesquisar também o material, e um dos textos que eu imprimi foi justamente esse que o nosso amigo leu. Então, entrando entrando propriamente no assunto, a gente sabe que a humanidade precisa muito ainda de ter certos rituais, certas
coisas palpáveis para ela ter, vamos dizer assim, algo parecido com fé. E assim é nós, né? A gente tem que estar meio embasado em alguma coisa palpável, porque, querendo ou não, a maioria das famílias, elas têm raízes na Igreja Católica. Elas ainda cultivam certas culturas, mesmo que elas não saibam por que elas estão cultivando, que nem aqui nesse texto, resumidamente, vem trazer a origem de certos hábitos, de certos costumes que determinadas religiões conservam nesses dias, que é no calendário romano, considerado o calendário dias de Páscoa, e eles têm todo um ritual, né? Mas daí vem a doutrina espírita e nos chama ao crivo da razão, e nos chama atenção para nós estudarmos e nós ir buscarmos por que nós temos certos hábitos, por que no dia da Páscoa eu como peixe, por que eu não como peixe, por que eu faço isso, faço aquilo, né? Pelo menos deveria ser assim, né? Então, mas o importante disso tudo é nosso comportamento moral, que nem você leu na parte final do texto ali, que nós, enquanto os estudiosos da doutrina espírita ou apenas simpatizantes, a doutrina espírita nos ensina a respeitar todos os credos, mesmo que a gente saiba que ainda certos hábitos são muito arraizados lá no tempo, talvez até de Cristo, aonde até estou lendo um livro agora da série do André Luiz, Missionários da Luz, e ali fala em Alexandre, para esclarecer o André Luiz sobre certos comportamentos de certos espíritos, principalmente aqueles mais trevosos. Ele lembra sobre certos costumes que a humanidade tinha, principalmente em relação à divindade, né? Eles acreditavam que para satisfazer a divindade, que eles acreditavam que para cada situação tinha que fazer alguma coisa diferente, tinha que haver o sacrifício de animais, né? Então, na chegada do templo, lá tu já tinha o comércio para te vendendo o animal que era aconselhável pelos sacerdotes, o sacrifício. E a humanidade, apesar de ter evoluído muito no decorrer de todo esse tempo, ainda conserva muitos costumes. Até conversava essa semana com o próprio nosso colega de Sociedade Espírita, o Joanes. Nós, durante o estudo da segunda noite, nós conversávamos sobre costumes que trazemos de nossas reencarnações, né, diversas reencarnações, e ainda apesar de nós vivemos numa sociedade mais moderna, nós temos certos costumes assim meio antigos, né, sendo mais direto, né, a gente tem certos hábitos que a gente muitas vezes não sabe por que faz aquilo, mas é uma coisa, tipo do instinto, a gente faz, quando a gente vê, a gente já realizou aquele hábito, mas tipo como um ritual, né? E a gente sabe que com o tempo a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo que não é mais necessário ter certos costumes. A gente tem algumas religiões ainda que ensinam que se tu não fazer assim antes de sair de casa, você vai ter um dia ruim, enquanto que a doutrina espírita nos esclarece, se tu fazer uma prece bem consentida, com um sentimento, uma prece realmente com o coração, agradecendo pelo teu dia, pelas oportunidades, realmente entrando em sintonia, não é preciso fazer nenhum tipo de hábito gestual, nenhum tipo de palavra cabalística. Tem alguns que chegam a falar ainda do corpo fechado, né? Essas circunstâncias assim que para nós
a gente beira até o ridículo, né? Porque um livro muito interessante também que eu li antes, que eu reli, é o livro de Ação e Reação, também da série André Luiz, que nos ensina que tudo que a gente vem nos reforçar, que tudo aquilo que a gente semeia, consequentemente, a gente vai colher. Então, esses momentos da Páscoa, esses dias que falam bastante em ressurreição, ou em termos de doutrina espírita, estamos mais habituados e mais à vontade de falar em reencarnação, para os leigos que não conhecem a doutrina espírita, podemos falar que é tempo de reflexão e muito mais do que isso, agradecimento, né? De tirar o Cristo da cruz, né? Muito, infelizmente, nossos irmãos ainda bem intencionados, mas não, dentro dos seus conhecimentos, eles festejam um Cristo crucificado, martirizado. Realmente aconteceu tudo isso, mas é tempo de comemorar um Cristo livre da cruz, um Cristo, um exemplo de amor, de bondade, porque todos os ensinamentos deles foram baseados na humildade e no amor. E é tempo de nós trazermos isso para a nossa vivência, né? Mas também, por outro lado, não ficarmos preocupados, como várias vezes já conversamos, se errarmos, nós nos crucificarmos daí, né? Porque a gente tem o costume mas eu tinha conhecimento, a doutrina espírita, o evangelho segundo o espiritismo, o livro dos espíritos me fala que eu não posso agir assim. Você agiu diferente, procura na próxima vez agir não fazer a mesma coisa. Você sabe que não poderia, você agiu daquele jeito, vai ter que fazer a tua colheita, mas não ficar te martirizando, porque eu fiz isso, fiz aquilo, porque senão aquela energia que tu está despendendo e ficar se martirizando, se crucificando, tu poderia estar usando para reparar o mal que tu fez, mas gera aí então uma obsessão, né? Nessa ideia de vermos o Espiritismo, Divaldo, como uma simplificação das palavras e parábolas do Cristo e até mesmo vamos dizer assim, uma revelação ampla daquilo que nós devíamos ter em 2000 anos, né, desde o início do cristianismo, depois de todas as suas vertentes, ter aprendido como espíritos reencarnantes, que o espiritismo veio há 150 anos atrás para nos dar a oportunidade de acelerarmos o passo da nossa transformação, baseado nisso que tu fala, desta oportunidade de êxito, no sentido de melhorarmos a nós mesmos. Então, dentro disso, por exemplo, na questão você citou aí muito bem, né, os vendilhões do templo, onde os animais, né, dedicados a cada tipo de sacrifício estavam ali sendo comercializados, e havia somente atos exteriores na maioria das práticas religiosas e simbologias. Então isso foi bastante divulgado pelo Cristo, que não era o caminho, que o caminho era o interior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a si mesmo, né? Mas era preciso associar aquilo que os gregos já diziam, que o pré-cristão Sócrates disse que é o conhecer realmente, que está lá no templo de Delfos, né? Na Grécia. Mas então, nós mesmo assim, né? Preferimos, eu digo que estamos mais dedicados a essa questão religiosa, não é por acaso numa vida, porque a maioria não está, é porque já estivemos no outro caminho, em outras reencarnações, e bem provável que participamos, né, em outras existências no caminho contrário. Por exemplo, esse texto que nós trouxemos, né, por intuição dos nossos mentores, com certeza, fala sobre o Conselho de Nicéia, em 325, quando foi tirada a palavra reencarnação, que Jesus ensinou, e substituiu-se pela palavra ressurreição, que foi utilizada, ou seja, a pessoa ressurgiria do mesmo corpo. Mas Jesus ressuscitou no terceiro dia, né, como espírito,
Ou seja, o seu corpo havia sido, inclusive, enterrado lá no cemitério X. Mas o seu espírito, por um fenômeno de materialização, provou para os apóstolos, não é, que havia ali a possibilidade de continuidade da vida após a morte do corpo. Isso é muito importante. Ele ficou 40 dias materializado, Jesus, trabalhando, né? Santo Tomé quis ver para crer. Lembrando, então, que isso prova para, hoje em dia, o fenômeno espírita de materialização, que Allan Kardec trabalhou, tá, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, que a simbologia, ela somente é uma necessidade, e eu respeito muito, porque respondi para muitos amigos, mandei Feliz Páscoa até para ti, porque, mesmo assim, é uma oportunidade de carinho. Agora, dentro da doutrina espírita, é preciso saber que o espírita precisa simbolizar-se no amor, todos os dias, não somente, não é, na questão do, por exemplo, todos os povos. A gente vê hoje no noticiário internacional, tem ação de graças nos Estados Unidos, por exemplo, eles comemoram, né, a ação de graças, o Natal e tal, ao mesmo tempo que os generais e os políticos estão dominando territórios, escravizando nações em busca de petróleo, de recursos naturais. Então, era isso que havia a necessidade de se combater. Na época do Império Romano, a mesma coisa, os romanos, né? Então, Jesus disse, quando colocou a questão dos fariseus, de que vale, né, o homem estar branco e caiado, pintado de branco por fora, né, semelhante a túmulos, se dentro, né, estamos cheios de rapinagem, de maldades. Então não adianta você ter um ovo de Páscoa simbolizando a fertilidade, o amor, somente entregando aí isso, se teu coração está cheio de maldades, de hipocrisias. E principalmente nesse momento que é de transição planetária, eu acho que para que aceleremos justamente essa compreensão, porque nós repetimos esses ritos, esses rituais, esses símbolos do paganismo, das festas pagãs, a fertilidade, que era uma lebre, não era nem um coelho. Vocês viram que o coelho de Páscoa era uma lebre de Páscoa, né? Então, né, chegamos e a humanidade não mudou, né? Tanto mudou pouco, né? Era para termos aí um apocalipse atômico, mas felizmente é uma pandemia que vai passar devido ao coronavírus, mas mudamos pouco para que consigamos passar a porta estreita, né? Que não adianta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, mas é preciso purificar a túnica nupcial, limpar, como tu disseste, por bons hábitos, né? A caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Então, isso tudo faz parte desse momento, Divaldo, para que a gente tenha fé, não é, e segurança. É uma Páscoa, não é a primeira da pandemia, é a segunda, eu falei para minha filha hoje, mas eu acho que é uma das mais simbólicas, né, dos últimos 2000 anos, desde que Jesus veio à Terra, e provavelmente na próxima Páscoa nós não estaremos em pandemia. Mas então eu vejo que nesse momento de transição planetária é uma das mais simbólicas das parábolas de Jesus. Mais importantes para que se entenda que se nós continuarmos somente no ritual exterior, realmente não vai haver um avanço. Então, eu achei muito importante que você citou aí que enquanto alguns comemoram sobre certos rituais ou não, momentos importantes do calendário cristão, outros pensam ainda em dominar, impor, né? Enquanto que nós deveríamos, independente de que religião que nós seguimos, se somos espíritas, se somos evangélicos, somos católicos, qualquer que seja a denominação que abraçamos, deveríamos estar congregados no sentido de buscar a nossa mudança interior. Porque nós falamos muito em mudar o mundo. Mas o mundo está assim porque as pessoas fazem isso, fazem aquilo, né? E a mudança do mundo, na verdade, começa por o nosso interior. Porque o que existe no exterior é fruto do que trazemos no nosso interior. Então, junta eu, junta você, junta o Joãozinho, a Mariazinha, e vamos formando a humanidade. E daí eu vou lá e faço uma coisa, você vai lá e faz outra, o Joãozinho faz outra, a Mariazinha faz outra. E daí vai carregando o psiquismo. Nessa última obra do Divaldo Pereira Franco,
que fala no rumo do mundo de regeneração, de novo vem nos alertar sobre essa energia psíquica que existe em volta da Terra. E você lembrou então daí da pandemia? Veja bem, como o nosso comportamento em um ano nós tivemos que nos adaptarmos a novas maneiras de se viver. Estamos privados de nos abraçarmos, estamos privados de dividirmos a mesa com nossos familiares em quantidade, por menos deveria ser assim, para evitarmos então a expansão deste vírus. Mas isso é a mudança que se operou externamente, mas a principal é a que deveríamos mesmo estar trabalhando é a nossa mudança interna, a nossa reforma íntima. Que existe um livro do Caibai Schutter que fala que reforma íntima é cristianizar nossas ações. Que Jesus faria se visse tal coisa? Que decisão Jesus tomaria se tivesse diante de tal desafio? Isso é reforma íntima. Mas o que se vê, infelizmente, é uma guerra de interesses novamente, aquilo que deveríamos realmente estar combatendo, que é o nosso ego, esse negócio assim que aqui é eu e você não passa daqui porque aqui é meu, né? Então, as pessoas que deveriam estar resolvendo essas situações de ordem mais burocrática, vamos dizer assim, elas parecem que se sentiram mais ainda poderosas do âmbito terrestre e começaram a se guerrear, e daí aquela insegurança daqueles que deveriam inicialmente tomar as decisões do ponto de vista terreno passou para os seus seguidores, e daí virou um conflito de ideias que eu, por exemplo, que eu tenho um pouco mais de sensibilidade e às vezes, vamos dizer, em vigilância também, eu sinto que tem dias que a energia do ambiente está mais pesada. Não sei se é por invigilância minha, ou de meus pensamentos, que eu não quero me isentar das minhas culpas também, ou é porque realmente tem dias que é tanta notícia chegando, e agora a palavra mais usada, você que é do meio jornalista, é a tal fake news. É tanta notícia e fake news chegando que a gente, quando vê, a gente está envolvido e está comentando, e daí tu já dá mais a tua opinião, e daí tu começou uma coisa que era só uma base, tu já construiu um prédio inteiro em cima de meia dúzia de palavras, e geralmente são palavras negativas. E esse tempo... Pois não? Pode concluir. E nesses tempos, então, que a gente está divulgando a renovação, porque a doutrina espírita ela é o consolador permitido, né? E eu li numa dessas obras do André Luiz, que eu estava comentando que é muito importante tu ler essas obras, porque às vezes num livro desses tu aprende 5 temas, tudo a ver com doutrina espírita, mas não é uma coisa focada só num assunto, que muito mais que o papel da doutrina espírita de esclarecer sobre a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a existência de energias desconhecidas do homem, é o despertar da consciência. Estaríamos cometendo um crime se nós não chamássemos a responsabilidade para a doutrina espírita de despertar a consciência das pessoas. E Joana de Ângeles vem nos esclarecer em suas obras que a nossa vida é muito mais só que comer, fazer sexo, dormir e trabalhar. Uhum. O ser humano tem que chegar a um ponto de, será que a minha vida é só isso? Eu acordo de manhã, tomo café, dou um beijo na minha esposa, dou bom dia para os meus filhos, vou trabalhar, almoço, volto a trabalhar, durmo, no outro dia tudo de novo. Minha vida tem que ser mais do que isso, não pode só ser isso aí, tem que ter alguma coisa. Deus, será que me criou só para isso? Tem que ter mais alguma coisa além disso. Eu me lembro do Raul Seixas, né, que tem uma música chamada Ouro de Tolo, né? Eu aqui não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar.
Porque Ah, longe das cercas embandeiradas que separam quintais, do cume calmo do meu olho que vê a seca sombra sonora de um disco voador. Ele era, né, uma pessoa inspirada. Infelizmente, ele caiu sim. para o vício, né? Talvez tivesse até um sexto sentido mais ampliado. Mas eu vou repetir, veja, eu aqui não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, do cume calmo do meu olho que vê a seca sombra sonora de um disco voador. Isso quer dizer, você veja bem, numa única frase, né? O materialismo porque você quer casa, apartamento, viagem. Isso é um significado, e férias e aposentadoria, né? Mas aí nós temos uma série de ameaças, como diz o Raul Teixeira, no mundo só tereis aflições. Se a Previdência quebrar, o aposentado não recebe. Se você não pagar a sua casa, né, o imposto da tua casa, né, o governo toma. Se você, né, não tiver aí condições de ter uma família, então nós estamos reencarnados e temos que falar sobre isso para elevarmos o nosso espírito do mundo, como disse Jesus, não é, Divaldo? Então você coloca bem essa ansiedade, não é por acaso, e essa energia, essa egrégora, que outros místicos também entendem, mas o Espiritismo estuda isso de uma maneira a simplificar e popularizar. Nós sabemos que existem aí 7 corpos, existe a photokiller, existe, né, várias formas de canalização, existe a física quântica, mas isso é para inglês ver. Jesus quis que popularizássemos a doutrina espírita, o Consolador prometido nesse momento, dizendo: olha, meu irmãozinho, né, você não vai morrer, a morte não existe. Mas que entenda, né, o gênio da ciência, como Einstein, e a criança da segunda série, que tem um espírito reencarnado, que tem um senso moral para compreender também que o mundo não é só isso. E que entendamos também que Jesus, que está no comando da Terra, tem em cada país os seus prepostos, né? Ele sendo filho de Deus, o irmão maior. Aqui no Brasil é o espírito de Ismael, que está no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que nós não estamos abandonados. O que acontece, né, é que muita gente se fecha como ostra e se protege no egoísmo nesse momento, ao invés da caridade. Basta ver a furação de fila da vacina, do auxílio emergencial. Ao contrário que outros casos, temos aí muita caridade de pessoas até mesmo materialistas capazes de ter empatia. Então, de que vale, né? Temos uma Páscoa cristã se isso não reflete no mundo, que o mundo cristão não conseguiu se resolver, né? Nós precisamos ir além. Os templos estão vazios. São os mesmos de sempre que vão lá, que já conhecem um pouco, mas não somente os templos espíritas, todos, a não ser quem promete um milagre imediato, né? E é uma questão que aí precisa um pouco mais de aprofundamento, que não existe milagre, existe a ciência de Deus, as curas de Jesus estavam baseadas na ciência. Você fala aí das obras de André Luiz, a primeiro Nosso Lar, não é? Existem estudos para isso. Então, o espírita precisa instruir-se, se ele quiser representar bem, né, aquilo que ele veio como médium. Ou então, né, busque, né, não ter ansiedade em ajudar seu semelhante, porque você pode estar conduzi-lo ao negacionismo, inclusive um cego conduzindo o outro. Então, quando você atinge aí a boa vontade, por isso que nós podemos estar sempre abertos à correção, mas a ciência sanitária exige que nós cumpramos os protocolos dos cuidados com a saúde. Senão, você pode ter comprometimentos até mesmo kármicos. Você não pode simplesmente jogar verdades ao vento. Por isso, inclusive, que é preciso ter bastante capacidade de autoobservação. Estamos aqui juntos, né, saindo da nossa zona de conforto, porque isso é uma necessidade, né, não é, Edivaldo? Não é algo que façamos apenas para estarmos na mídia, né? É uma necessidade que tem aquele que veio para cumprir um dever de resgate pessoal e ajudar na sua coletividade, um dever mediúnico de ajudar o irmão que está chegando agora aqui no Facebook, está bom, eu quero saber o que é o espiritismo, né? Você pode, inclusive, ter comprometimentos pessoais. Então, nós temos que ter seriedade nesse sentido, porque qualquer pessoa que se desviar do caminho por nossa responsabilidade, além de já piorar a nossa bagagem, não é? Complica a vida, você vai ter que ir lá resgatar, né? A pessoa se joga num oceano cego, se afoga por tua culpa. Nós temos que estudar. Então, é amai-vos e instruí-vos.
Só o Chico Xavier tem mais de 500 livros psicografados. Só em termos de exposições espíritas, tanto da Federação, quanto do Divaldo, Haroldo Dutra Dias, o Divaldo Silveira, nosso irmão aí, na nossa... Então, quer dizer, é preciso trabalhar mesmo agora, sair da zona de conforto, porque esse é o momento do apocalipse, não é? O momento para um mundo melhor. Eu vou te passar, Divaldo, de separação do joio e do trigo. Mas se nós ficarmos esperando aí, né, o outro fazer, como tu disseste, não acontece nada, né, Edivaldo? Pois é, enquanto tu falava ali da nossa responsabilidade, porque nós não podemos nos negar a nossa fé. Veja bem, no meu tempo de escola, que agora eu vou entregar minha idade aqui, eu como seguidor da doutrina espírita, um jovem, vamos dizer assim, um espírito extremamente comprometido perante a espiritualidade maior, tive grande dificuldade devido à filosofia que era adotada por as escolas da época. Então, mas isso não fica nem perto do que os primeiros cristãos passaram para divulgar a doutrina do Cristo. Um exemplo disso foi Paulo de Tarso. Olha quanto que ele teve que caminhar, e naquele tempo não existia sandália anatômica, não existia tênis dessa marca, tênis daquela marca, era o que tu tinha e às vezes tu nem tinha o que calçar, porque o próprio Cristo disse que o filho do homem não tinha nenhuma pedra para recostar a sua cabeça. E hoje nós qualquer coisinha reclamamos, porque o meu evangelho está muito velho, porque isso, que aquilo, a gente começa a reclamar, né? E o papel da doutrina espírita, então, é nos trazer, tanto que ela se sustenta no seu tríplice aspecto de religião, filosofia e ciência. E nos primeiros tempos, veja bem, por isso que existem alguns dogmas ainda, e com todo respeito, esse Papa novo que está aí, o Papa Francisco, é um cara que é uma extrema coragem que ele tem, que, não sei, Miguel, você que é um homem da mídia, que já estava correndo um burburinho, que eles estavam querendo derrubar ele, porque ele tá batendo de frente com aquelas cabeças antigas, pensantes da igreja, para derrubar alguns dogmas. E existia uma conspiração lá para derrubar ele, dizendo que ele era muito liberal. Na verdade, ele não é liberal. Ele é um espírito que é um espírito que talvez é o cara que é um marco na igreja. Quantas coisas que ele fala. Veja bem, não podemos ser hipócritas, achar que só a doutrina espírita nos traz coisas boas. Quantas coisas, falas desse Papa novo, claro, dentro da linguagem católica, que ele fala e disse, mas esse cara é católico ou ele é espírita? Né? Então, existem paradigmas tão cravados ainda na humanidade, como eu falei nas minhas primeiras falas, que são... não sei se você já viu falar, é uma palavra assim muito usada em Joana de Ângeles, são arquétipos. Arquétipos na situação assim que são situações assim que são estabelecidas no teu inconsciente como sendo, na primeira vista, o correto de se fazer, porque você traz no teu inconsciente de outras existências que aquela maneira de fazer algo foi daquele jeito que você aprendeu. Então, dá para traduzir arquétipo por ideia fixa, que se fala. Ideia fixa, isso. E daí então, esses novos líderes religiosos que já estão vindo com outras mentalidades, eles estão trazendo outros pensamentos, mas é que faz muito tempo que certas religiões estão enraizadas em certos padrões que fica difícil realmente tu quebrar a primeira instância. Por mais que as pessoas sejam bem intencionadas, que elas acreditem que aquilo ali é um bem, e a doutrina espírita é isso que ela nos faz, ela nos traz o despertar da consciência.
Então eu estava falando que a doutrina espírita ela é alicerçada na ciência, na religião e na filosofia. E Allan Kardec, não foi assim escolhido. Ah, vai você mesmo para ser o codificador, já que nem tem outro. Ele é um espírito de envergadura tão grande que não me lembro o livro agora que eu li, que ele foi entre tantos espíritos que já trabalhavam nos bastidores para que a doutrina espírita então chegasse ao conhecimento da humanidade, e todos os conhecimentos que vieram depois dela, principalmente a partir de 18 de abril de 1857, que foi o dia do lançamento oficial de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec foi um espírito que já vinha sendo preparado há muito, muito tempo. Verdade. E ele, entre tantos espíritos, ele reencarnou, e os que ficaram são os espíritos, alguns deles auxiliaram ele na codificação. Então, a doutrina espírita não inventou nada, ela só veio trazer, vamos dizer que Allan Kardec seria uma espécie de Martinho Lutero, que o Martinho Lutero foi um que bateu de frente com algumas coisas que a primeira instância era guardados apenas para alguns escolhidos. Então, porque a Bíblia ela era reservada para entendimento só de alguns escolhidos, e o Martinho Lutero disse, não, chega disso, o povo precisa saber o que está escrito. Né? E Allan Kardec veio então traduzir aquilo que o povo acreditava que era algo paranormal, algo extraordinário, nada mais é que o mais natural de tudo. Nós somos de origem espiritual. Certa vez assisti um vídeo que fala assim, nós não somos um corpo físico e uma jornada espiritual. Nós somos um espírito e uma jornada terrena. Nós somos espíritos, querendo ou não, esses que jogam pedra na doutrina espírita, eles são espíritos. Eles podem dizer o que quiserem, eles são espíritos igual a nós. Daí, quando eles desencarnarem, eles vão ter essa surpresa. Né? Estou citando uma série de coisas aí que eu preciso dar um pitaco, porque são bem importantes. Antes disso, José Maltauro, boa noite para ele também, está nos assistindo. O nosso colega do Harmonia e Luz, Joanes Antunes, está nos dando boa tarde, né? E vamos convidar ele para a próxima aqui, dentro da nossa ideia de fazer possivelmente aos domingos, 1h, 1h30, esse bate-papo. O Joanes já topou, mas é que ele está fora de casa, na próxima ele vai falar. Divaldo, você falou sobre o Papa. O Papa, ele tem toda a história do catolicismo, já começou com João Paulo I, essa transformação, né, dessa mudança. João Paulo I reconheceu aí os erros das cruzadas, das inquisições, porque entra uma questão importante que Allan Kardec disse, que o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Então, é uma diferença nisso, porque se o espiritismo fosse a religião do futuro, todo mundo seria espírita. Agora, sendo o futuro das religiões, significa que as pessoas vão entender, outras religiões já aceitam a reencarnação, os Seishonoye, por exemplo, os hinduístas, não é? Então, que cada espírito oriundo de seus desenvolvimentos e maturidade psicológica passarão a entender, né? Inclusive, já há aí projetado para que a tecnologia, a ciência encontre a frequência do mundo espiritual que está bem próxima, não é? Por acaso, não será lá pelos anos, né, de 2060. Então, isso quem fala muito é o Conviva, né, do Chico Xavier, que o Geraldo Lemos Neto, e que diz também, né, na segunda questão que você falou sobre a preparação de Allan Kardec, que Allan Kardec ele tem o espólio das obras do Chico Xavier. O Geraldo Lemos conviveu. Allan Kardec é uma das encarnações do espírito de Platão, o filósofo,
né, do profeta Daniel, da Bíblia, que profetizou também o Apocalipse, esse momento que nós estamos vivendo de mudanças apocalípticas. São João Evangelista, que também profetizou, né, o Evangelho, numa linha psicológica, porque a natureza não dá saltos, e ele não poderia ser diferente, não é? São Francisco de Assis, todas reencarnações de Allan Kardec. Allan Kardec e, posteriormente, para concluir a sua obra, Chico Xavier, né? Então, você veja bem, isso tem livros comprovados, está a Federação Espírita também, né? Então, o Geraldo Lemos Neto, você pode procurar no YouTube, ele fala sobre as muitas moradas na casa de Deus, etc., não é? Essas questões todas, e uma outra questão, agora eu lembro 3, que você citou aí muito bem, pontos importantes, que, por exemplo, mesmo aqueles que não... lembrei. Mesmo aqueles que não aceitam o Espiritismo, e num dos livros, o Haroldo Dutra Dias, que tem estudos específicos das obras, assim como Geraldo Lemos, ele está estudando o Nosso Lar, e numa das obras, Nosso Lar não, as obras do André Luiz, e numa das obras, a irmã do André Luiz, se não me engano, desencarna católica. E lá ela continua sendo católica, ela enxerga lá no hospital espiritual que ela está, pessoas vestidas como frades, igrejas, não é? Então ela percebe que ela pode continuar sendo, né, a católica. Então você veja bem que tem sobre os ombros, porque não poderia simplesmente, né, mudar toda uma cultura imediatamente. Né, chegar aí, por exemplo, o Papa Francisco e dizer, não, agora eu decreto que a reencarnação existe. Vai causar um choque no catolicismo, vai causar realmente, mas gradualmente essa instituição, que é a pedra de Pedro, né, que Jesus disse, terá um braço também da transformação. E uma outra última questão que é preciso que você falou, que eu recordei também, é no sentido de que... não, acho que era isso, né? Eu acho que era isso. Então, você veja que são questões interessantes, né? Sim, lembrei, rapidamente. O episódio de Barcelona, Allan Kardec estava muito triste porque o bispo de Barcelona mandou queimar livros espíritas em praça pública, um resquício da Inquisição ainda. E aí os espíritos disseram para ele, você quer publicidade maior que essa? Porque o que é proibido desperta curiosidade. Então, isso está no filme, inclusive, do Allan Kardec. Então, você veja bem que essa é uma preocupação do passado já. O pessoal ainda que confunde espiritismo com espiritualismo, não é? Que traz práticas aí que não são, vão acabar entendendo. Existem muitas terapias que estão querendo, o Divaldo Franco fala sobre isso, terapias que são consagradas desde o tempo do Egito. O Reiki, por exemplo, é uma forma de passe diferente, bioenergéticas, não é? Agora tem a constelação familiar, mas não estão de acordo com a vontade de Jesus em popularizar. Até porque entra muita questão da mediunidade gratuita nisso tudo, para não confundir. É preciso não ser purista, mas manter uma certa pureza, né, Divaldo? Pois é, tu falou aí agora nessas situações aí, dessas linhas espiritualistas, quero destacar bem espiritualistas, até se estivesse aí, queria que, não vamos dizer que fosse passando e ficasse em negrito, né? Espiritualistas que são muito louváveis essas situações, porque eu conheço muita gente que chegou na doutrina espírita através das doutrinas espiritualistas. Muita gente que começou pelo catolicismo e a dor bateu à sua porta, ele foi procurar uma resposta que na louvável Igreja Católica não encontrou uma resposta e foi procurar outros segmentos, às vezes até, vejam bem, não sei se você conhece a Casa Sociedade Espírita Roteiro de Luz, em Caxias do Sul, próxima à Escola Bramo Pes. Que foi bom. Foi lá que a gente se conheceu. Lá tinha mulheres. Isso, tinha mulheres que vinham escondido lá, porque o marido não aceitava ela procurar a doutrina espírita. E veja bem, a ponto de chegar escondido lá dentro da casa espírita e o marido não sabia que ela estava lá. Ou, às vezes, mulheres que o marido sabia, mas o marido deixava elas, e elas iam assistir a palestra, tomar passe, e depois vinham buscar elas. Então, veja o quanto que, apesar dos apesares, estamos evoluindo, né? Então, é necessário ainda que exista algumas atalhos, vejam bem,
para que se chegamos à verdade, mas depois que se conhecemos a verdade, não temos mais como escapar dela. Conhece a verdade e ela vos fará livre. E o que é conhecer a verdade? No momento que tu saber que nós estamos aqui de maneira transitória, que nada disso que nós usufruímos nos pertence, nós teremos uma vida mais tranquila. Esses dias, o Joanes fez uma live maravilhosa que ele nos lembrou que a felicidade não é deste mundo, mas ele citou uma fórmula que através do Livro dos Espíritos nos traz a fórmula da felicidade, resumida, que primeiramente é a posse do necessário. Quanto nós trabalhamos para ter por algo que muitas vezes vai trazer prazer momentâneo para nós e depois nós vamos cair num vazio existencial muito grande. Depois a nossa consciência tranquila, de nós sabermos que nós chegamos ao final do nosso dia, como Santo Agostinho lembra-nos numa passagem do Evangelho, de nós chegar ao final do nosso dia, refletirmos se tudo aquilo que foi nos permitido fazer pelo bem do nosso próximo, nós fazemos e executamos com louvor e com humildade. E se deixamos passar algo, ou usamos algo daquela oportunidade em vez de a favor, contra nosso próximo, no outro dia procurarmos remediarmos e fazermos diferente. E por último, a fé no futuro. Eu confesso que, pessoalmente, a minha fé é muito fraca, né? Seguidamente, eu caio nas malhas da falta de fé. Então, no momento que aprendermos, então, trabalharmos somente pela posse do necessário, consciência tranquila e a fé no futuro, e enquadrando no tema nosso de hoje, que fala que nós procuramos, então, estabelecermos que a Páscoa é o renascimento, é a busca de reflexão, então, pela nossa transformação, para sermos criaturas melhores, refletirmos os ensinamentos do Cristo, e como disse Paulo aos Gálatas, não sou mais eu que vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Não precisamos ser nos transformarmos nos Paulos de Tarso da noite para o dia, mas buscarmos termos em cada oportunidade que surge em nosso caminho a convicção da imortalidade da alma, a convicção que não é por acaso que estamos neste planeta, a convicção que se Jesus nos convidou para sermos os trabalhadores da última hora, é porque nós ainda temos soluções, porque aqueles 12 que ele escolheu, todos eles tinham seus conflitos íntimos, todos eles traziam alguma ansiedade dentro de si, todos eles tinham alguma coisa que lhe mostrava que eles eram humanos, mas eles, no momento do testemunho, alguns antes, outros após o retorno de Cristo ao plano espiritual, eles disseram, não, agora é minha vez. Cristo, tu já fez a tua parte, agora deixa comigo. É verdade. Então vamos despertar as nossas consciências, porque no mundo teremos aflições. A pandemia vem nos convidarmos à modificação. E enquanto não nos modificarmos, infelizmente, a única maneira que a providência divina tem para quebrar o nosso ego é através do sofrimento. Mas ele mesmo disse que o procurássemos porque o seu jugo é leve e ele nos consolaria. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Desculpa, me empolguei. Não, ficou inspirado, ficou ótimo, por isso que eu não interrompi. Né? Nós estamos chegando ao final para as nossas conclusões, que nunca são definitivas, não é? E você diz muito bem, com sinceridade e humildade, que a nossa fé é realmente vacilante. Porque o Jesus colocou isso na parábola do fundo da barca, que havia uma tempestade e ele descansava e os apóstolos se apavoraram. E eram pescadores, conheciam as tempestades, mas eles já conheciam também o que Jesus tinha dito para eles.
Então, Jesus aproveitou e disse, mas né, vocês não têm fé, né, e mandou a tempestade se acalmar. Era uma prova, né, que Jesus estava dando ali de que eles precisavam confiar mais. Jesus tinha o poder, né, e até ele criou o planeta, então ele tem poder sobre os elementais, sobre tudo que acontece no planeta, está sobre, que já é uma discussão feita, né, porque outras religiões discutem se Jesus é Deus ou não. A gente sabe que Jesus é um espírito muito mais avançado que nós estamos no caminho de bilhões de encarnações para frente. Agora, mudar o ponto de vista para a imortalidade da alma, naturalmente vai nos dando uma fração de segundo, como se você pegar uma régua aqui, que eu vou mostrar para que a gente entenda da minha filha aqui, ó, que tem uns centímetros, né, Divaldo? Então, Sim. um pouquinho por vez, né? Eu vi uma exposição do Haroldo Dutra Dias, que há um psicólogo que fala: mudar o teu comportamento por aproximação. Hoje eu não quero, sabe, ter preguiça, então eu não quero. Você vai conseguindo se moldar, porque é possível, no sentido de realmente ter convicção. E não temer a questão social, porque não tem como o espírita ver o mundo de outra maneira, os problemas de outra maneira, se ele conseguiu ver a luz que há depois do momento do desencarne. Você não consegue ver. Se furar o pneu do teu carro, tu vai saber, puxa vida, que azar, furou o pneu. Mas daí vai dizer como São Mateus, mas que sorte, porque se eu não paro para trocar o pneu, podia ser que eu me acidentasse ali na frente. Então talvez Deus esteja mudando o meu destino através de um prego. Né? Você entende? Porque você conquistou o merecimento. Suponhamos que esteja no teu merecimento morrer num acidente lá, desencarnar, não é? Mas daí você fez caridade e você vai desencarnar uns anos depois. Então aquela situação pode ter mudado. Então a matemática das coisas muda. E aí nós passamos a ter mais consciência de que eu posso mudar, mesmo como tu disseste no começo, mesmo que ainda falhe, recomeçar e recomeçar e recomeçar, vencendo o orgulho, vencendo a vaidade, enfim, na direção do infinito. E isso é o Consolador prometido. Ninguém morre. Quem está desencarnando nesse desencarne coletivo nesse momento está recebendo a misericórdia, muitas vezes, infelizmente por algum sofrimento que poderia até ser maior, mas se entender o bem e mal sofrer, que é um tema mais filosófico, mais profundo, e não se revoltar com uma fé mais profunda, entenderá que nós somos construtores de nós mesmos, vítimas e algozes somente de nós mesmos, Divaldo. Então, vou tentar ser mais curto agora, porque eu vi que o tempo nosso está... Chico Xavier tem duas coisas muito importantes que ele fala. Que ninguém pode voltar e fazer um novo começo, mas nós podemos fazer um novo fim. E outra, diz que a maior aflição do espírito na erraticidade foi o tempo perdido, que ele foi ter usado o tempo que ele tinha aqui para fazer algo de produtivo, buscar fazer essas virtudes que trazemos em germe para o bem, para a transformação dele e da sociedade para o bem. Então nós temos todas as ferramentas, a doutrina espírita, Deus nos dá todo dia. Vamos dizer que cada dia aqui nosso é um novo despertar. E daí me lembrei daquela passagem do Cristo, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, se eu não me engano, que ele sabia que em poucos minutos iam buscar ele para passar aquela situação que estava programada para os últimos minutos de sua existência num corpo de carne, e ele convidou os espíritos que ficassem em vigilância enquanto ele fosse orar. E quando ele retornou, estavam todos dormindo. E ele ficou um pouco triste, porque naquele momento que ele precisava que eles estivessem despertos, eles acabaram caindo no sono. E assim somos nós. Este é o momento que precisamos estarmos despertos para compreendermos as situações que estão ocorrendo na humanidade. Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, que Jesus vos esclarecerá. Então nós temos
nossas imperfeições? Temos. Temos nossos problemas? Temos. Mas não podemos justificar tudo como se fosse algo que não estava ao nosso alcance. E rapidamente, para finalizar minha fala, gostaria de convidar os irmãos a ler o livro Voltei, aonde o irmão Jacob, que foi uma importante figura, ocupando os grandes cargos em sua existência naquela época, na Federativa do Brasil, da Federação Espírita, acreditava que ele ia retornar ao plano espiritual, ia ser recebido com trombetes de ouro, um grande espírita retorna à pátria espiritual, mas ele não teve a recepção que ele esperava, porque ele falava muito em doutrina espírita, expunha a doutrina, mas assim como nós que somos frágeis, faltou alguma coisa. Então não basta ter uma religião, tu tem que ser religioso, ser uma pessoa voltada para o bem. Muito bem, por isso que nós estamos falando aqui também sobre isso, né? Porque nós nos comparamos a todas as questões citadas por Jesus e é preciso lembrar o que você disse antes, né? O que eu faria, né? Se eu fosse Jesus ou se eu estivesse gradualmente. Porque é fácil dizer, eu não sou Jesus, não é? Ainda bem, né? Eu não queremos ser Jesus, queremos ser próximos, seguir o exemplo de um irmão. Né? Você não quer ser o seu irmão, você quer admirar a beleza, como na música ou na literatura, quando você tem um grande músico, você não quer ser ele, você quer ser como ele. Eu quero tocar como ele, eu quero entender como ele compreende a música, como ele toca, como ele canta. Você também toca aí a gaita, você sabe. Então, a melodia do universo é uma afinação entre nós. Um conjunto que não tiver afinação, uma orquestra, vai precisar tratar o músico desafinado. Na sociedade é a mesma coisa. Agora, é claro que nós estamos aí numa diferença de comportamento muito grande, porque é um mundo de provas e expiações, andando na direção para uma regeneração. Então, Jesus lembrou disso, né, que precisávamos amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e amar aos inimigos, estar no Pai Nosso. Agora, é bem complicado isso. Essa é uma parte que nós não podemos ser hipócritas, porque não adianta você falar da boca para fora, como você disse, porque é natural que você sinta desconforto com aquele que não cumpre as regras sanitárias, as regras legais, e por isso existe a justiça dos homens também. Né? Então, é preciso que se tenha um equilíbrio que não seja fanático, no sentido de amar ao inimigo e amar aquele que é próximo de si, ou o inimigo que está próximo de si, não significa, né, como disse Jesus, os lobos caem armadilhas para lobos, as cobras devem ser tratadas como cobras, porque existem irmãos que estão ainda longe do pensamento crístico, pelo menos, e que nem mesmo assim, por mais que se tente, não terão aí essa conversão nesse momento, irão para outras dimensões do universo, e ainda em nome de Jesus, como se fez no passado, as cruzadas, a Inquisição, né? Dentro da doutrina espírita, nos anos 70, um grupo distorceu o evangelho, Chico Xavier ficou muito triste. Dentro do espiritismo haverá aquele que vai mistificar, que vai, né, ser o falso Cristo e o falso profeta. Tudo isso, Divaldo, esteve no nosso diálogo. Muito obrigado, meu irmão. Antes da nossa prece, né, eu posso fazer em conjunto com você. Te deixo aí um minuto para a nossa despedida e nós, né, vamos fazendo aqui o nosso diálogo quando dá, né, mas sempre aos domingos. Mas então eu quero agradecer esta oportunidade. Eu ainda estou pegando a prática de fazer o diálogo em dois, porque quando a gente faz uma live, a gente fala e a língua tem mais liberdade, porque tu não tem uma outra pessoa para falar. Eu peço aí, a gente está aprendendo, né? O Miguel Brambila, ele já tem mais, vamos dizer assim, mais maturidade nisso aí, porque ele trabalha com o ramo do jornalismo, mas em termos de doutrina espírita é isso aí. A gente tem que, como você mesmo falou, amai-vos e instruí-vos. Mas muitas vezes nós temos fazendo mais o instruí-vos, porque tu vai ali na prateleira, pega o livro, lê e tenta entender do jeito que tá. O problema é o amai-vos, irmãos. Que nem você mesmo expôs, dentro
rapidinho, o movimento espírita é uma coisa, a doutrina espírita é outra coisa. A doutrina espírita, ela é perfeita. O movimento espírita é feito pelos homens. Eu percebo aqui na cidade de Pato Branco, eles têm um pensamento, porque o pensamento das pessoas que estão aqui é de um jeito, dentro da doutrina espírita, e em Caxias é outro, tu em São Paulo é outro, mas a doutrina espírita, ela é perfeita. O problema está no homem. Não foi só outras religiões que se tiveram distorções no decorrer até o século que estamos. Doutrina espírita também é feita por homens, os homens são falhos, né? Então vamos procurarmos ter um cuidado com essa responsabilidade, porque senão nós vamos chegar lá na doutrina, na erraticidade, diz, ó, o que tu fez lá? Tu tinha oportunidade, que nem tu falou, somos responsáveis por aqueles que cativamos. Falamos numa tribuna sobre doutrina espírita e aqueles irmãos que estão ouvindo ali, será que o que nós estamos falando vai ser para o bem deles ou é o nosso ego que está falando? Então, responsabilidade. Doutrina espírita é coisa séria. Legal. Tchau, Divaldo. Fica aí que eu vou fazer a prece, então. Tchau. Tudo bem. Obrigado, Senhor Deus, nosso Pai Criador, Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior, perdoai a nossa lentidão como espíritos, a nossa vaidade intelectual que nos trouxe até esse momento sem maior profundidade de fé, mas te agradecemos por a alegria de estarmos entre amigos, também no plano espiritual, aqui presentes conosco, nós sabemos disso. Basta ver o que não há acaso, não é? A intuição de nós escolhermos o mesmo texto é porque há uma ligação, um trabalho, o que nós agradecemos e esperamos estar colaborando contigo. Mas sabendo que a oração também coloca o fluido na direção da necessidade do próximo, gostaríamos de doar nesse momento, através dos nossos corações, em prece, uma boa energia, um bom sentimento. Tu que disseste, Senhor Jesus, que estivéssemos em 2 ou mais orando em teu nome, poderíamos sentir a tua presença. A nossa terra, Brasil. O mundo está em convulsão, mas o Brasil parece estar em contramão da história, o coração do mundo, pátria do Evangelho, Senhor. E aqui estamos nós, oriundos de outras nações do passado, precisando assumirmos as nossas funções públicas, sociais, seja no espiritismo, seja onde for. Em qualquer parte desse Brasil, pedimos que o irmão Ismael também tenha mais energias, Pai, para ajudar a questão social, política, de saúde, e que a nossa fé seja raciocinada mais do que nunca nesse momento. E também que o mundo, Pai, receba sempre, por misericórdia, nosso pedido, porque Tu estás presente, também um pouco mais. Se pudermos dar um pouco da nossa energia mediúnica, fluídica, e também daquilo que nos cerca para esses irmãos, agora, em qualquer momento, dentro daquilo que o Espiritismo ensina, sejamos, Pai, generosos e agradecidos por isso. Seja feita a tua vontade, muito obrigado, obrigado por esta oportunidade, que sirva a alguém em algum momento do tempo, porque para nós serve sim como um resgate de lições que temos ainda por fazer no caminho das provas e expiações. Muito obrigado mais uma vez aos nossos mentores e amigos espirituais, e que seja feita a tua vontade sobre nossos destinos, e que assim seja. Que assim seja. Legal, Divaldo, amigo querido. Até a próxima, então. Um abraço. Até a próxima. Fica com Deus, meu irmão. Você e a sua família. Obrigado. Tchau a todos. Até a próxima. Valeu.